de Babel à moderna Babilônia. E o ano 2030 tanto está ligado a Babel, como vamos ver que ele vai estar ligado à Babilônia moderna. Babel foi a origem da Babilônia. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis 10, que Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Herede, Acade, Calné, na terra de Sinar, né? Ou seja, uma grande planície, onde justamente foram erguidas essas cidades. Mas observe também que em Daniel 1, nos diz que no ano terceiro do reinado de Nabucodonosor, aliás, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para onde? Para a terra de Sinar. Então, o que é a terra de Sinar? É a Babilônia. Essa região da Babilônia, conforme nós vimos que foi fundada por Nimrod, com a primeira cidade chamada Babel, que deu origem à Babilônia. Então, de Babel a Babilônia é a origem. E o que torna isso significativo? O que torna é o que nós vamos ver em Gênesis, no próximo capítulo que você vai ver, no capítulo 11 de Gênesis, diz que quando da construção da Torre de Babel, então eles se deram ali numa campina, numa planície de Sinar, exatamente a grande planície, e já tinha, né, fundado Babilônia. Então foi justamente dentro da cidade de Babilônia. Então resolveram construir uma torre. Vinde, façamos tijolo e queimemos bem os tijolos. Para quê? Com qual objetivo eles edificaram a torre? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo o topo chegue aos céus. Está aqui. Essa é a questão de Babilônia. Então veja que Babilônia quer ir para o céu também, né? Um poder que quer ir para o céu. Então não é um poder ateísta, não é um poder que é agnóstico, né? Mas exatamente é um poder religioso, porque eles também querem ir para o céu, só que com esforço humano. Através da construção da torre ele queria chegar ao céu, para não chegar lá e dizer que foi Deus, né? Para dar toda honra e glória a Deus, né? De que foi Deus que o levou para o céu. Mas o esforço humano é resultado da sabedoria humana, de tudo aquilo que se ensina, né? Que você pode, você consegue, você tem dentro de você toda a força, o potencial, e não querem que dar glória a Deus, que Deus nos fez e nos pode nos tornar apto e capaz para tudo quanto for necessário. Então, Babilônia é toda a tentativa humana de conseguir as coisas e até mesmo de chegar aos céus sem precisar de Deus. Ou seja, é toda a tentativa humana que deixe Deus de lado, né? Que não precise de Deus, embora acredite nele, embora creia que ele existe, mas não precisa de Deus, não querem dar glória a Deus, não querem dar os méritos a Deus. E dentro desse contexto nós podemos entender que Babel é o poder que nega a Deus. Não é o poder que não acredita em Deus, mas ele não quer dar glória a Deus, não quer reconhecer que Deus é o supremo, que Deus deve ser adorado. Mas o Babel é toda a tentativa humana de dar toda a glória ao homem. E então, na cronologia, né, os números eles vão indicar, e justamente os números vão nos falar e trazer aqui uma mensagem interessante quando a gente analisa os dados numéricos de Babel. A cidade de Babel ela foi fundada no ano 2030 AM, ou seja, depois de Adão, depois da criação. Esse ano 2030 compreende o 20º ano de Abraão. Abraão nasceu no ano 2010. E de acordo então com o CD Olam Rabá, que é a cronologia judaica, a cidade de Babel foi fundada quando Abraão tinha 20 anos. Daí então a cidade de Babel foi fundada no ano 2030. E o próximo a Babilônia, ela vem agora a queda de Babilônia, que ocorre aí no ano 539 a.C. E esse ano corresponde ao ano 3432 AM, desde a fundação. E a próxima referência a Babilônia nós vamos ver aqui com a descoberta da América. A América foi descoberta no ano de 1492.
que corresponde ao ano 5.462 desde a criação, depois de Adão. E o interessante é que da queda de Babilônia ao descobrimento da América dão exatamente 2030 anos. Observe que Babel, a Babilônia original, foi fundada no ano 2030. Mas outro dado interessante é que tanto a queda de Babilônia quanto a descoberta da América, elas se deram no dia 12 de outubro. Esse dia 12 de outubro, ele hoje corresponde ao dia 22 de outubro. No calendário antigo, ou no calendário juliano, esses eventos ocorreram dia 12 de outubro, inclusive o descobrimento da América, que foi no ano 1492, ou seja, anterior à implantação do calendário gregoriano, que ocorreu em 1582. Então, quando nós fazemos o cálculo do calendário, e veja esse exemplo aqui, o dia 12 de outubro do ano 457 a.C., isso pode também ocorrer com o ano 539, a queda de Babilônia, porque foi aqui baseado no mesmo calendário juliano. Então, quando nós trazemos para o calendário atual, após 1582, devido àquela supressão de 10 dias, né, na implantação do calendário gregoriano, então essa diferença, o dia 2 de outubro passa a ser 22 de outubro, isso para poder dar o ano exato, né, porque senão vai dar uma diferença de 10 dias. Então, por isso que esse 12 de outubro, que foi fundado Babilônia, hoje, né, hoje no calendário atual, ele corresponde a 22 de outubro. Então é uma data interessante, porque elas, eu não posso dizer que é mera coincidência, né, porque a diferença de anos entre a queda de Babilônia e o ressurgimento da América é 2030 anos, e Babel foi fundado em 2030. Isso pode estar apontando para o ano 2030 também. O que há de interessante nesse ano 2030? Percebam bem, antes, para entender essa explicação. Olha, do ano 1, o ano 1 inicial, né, o ano 1 AM, até o ano 1 AC, que é o ano da era de... quando terminou a era antes de Cristo, né, ou a era comum, quando terminou, e isso levou 3.970 anos, que esse ano 1 corresponde a 3.970 a.C. Então, quando chega ao ano 1 a.C., então termina a era antes de Cristo. 3.970 anos. A partir do ano 1 DC, né, que é a era depois de Cristo, até o ano 2030, então são 2030 anos. Quando somamos 3.970 mais 2030, temos aí 6.000 anos. Claro que isso aqui é considerando a mudança da era, né, do ano 1 AC para o ano 1 DC, lembrando que não existe o ano 0 no calendário. Então, só que de Adão até a cruz, a morte de Jesus, são 4.000 anos, né, e da cruz até 2030, o ano 2030, são mais 2.000 anos, totalizando aí os 6.000 anos. Então, tanto a soma das eras antes de Cristo e depois de Cristo vai totalizar 6.000 anos, como também a era aí até a cruz vai dar no mesmo. Mas, para que você entenda que a era antes de Cristo teve início com a queda, com o pecado. E Jesus veio ao mundo para pôr fim ao pecado. Então, terminou a era antes de Cristo, porque Jesus dividiu a história aí em antes e depois de Cristo. E a era de Cristo, né, ou a era cristã, ela então compreende aí 2030 anos. E nós vimos isso no que estou demonstrando aqui. 2030 é o tempo da era cristã, e foi o ano do surgimento da Babilônia, mas quando nós calculamos aqui o tempo de Babel até o ano 2030, o final do sexto milênio, então equivale aí a 3.970 anos, que corresponde ao período da era antes de Cristo, que nasceu com o pecado e termina com a vinda de Jesus, né? Igual a era aqui antes de Cristo, que teve início com a queda, com o pecado, e terminou com o nascimento de Cristo. Jesus veio para pôr fim a esse pecado. Daí podemos ver uma alusão também a essa questão do tempo, a esse mesmo período da era antes de Cristo, que é a era de Babilônia, né? A era antes de Cristo. É o domínio de Babilônia sem Cristo, sem Deus. E aí dá uma duração de 3.970 anos, correspondendo aí ao mesmo tempo da era antes de Cristo. Isso, os números realmente eles trazem uma mensagem muito importante para que a gente
entenda, né? Além vamos dizer, só das letras, para entender os números. E o número nos traz essa explicação, que é muito interessante. Então, Babel, vamos entender o contexto agora, o contexto religioso, né? Babel, no seu surgimento, o Gênesis 11:4 diz que eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desafiando o próprio Deus, que a ordem de Deus era que eles se espalhassem, né, crescer e multiplicar e encher a terra. Essa foi a ordem divina. Então eles desafiaram para que ficassem juntos, não se espalhassem, né? E segundo, eles queriam então fazer uma torre que chegasse aos céus. Então eles queriam chegar ao céu, mas desafiando a Deus. Isso é o que deu origem à Babilônia. Nós vimos também na Babilônia literal, a Babilônia antiga, que lá houve um decreto, aonde diz o seguinte: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então a Babilônia, ela exigiu a adoração ao ídolo, a adoração às imagens, a adoração aos deuses feitos por mãos humanas, adoração ao próprio homem, à obra do homem, e não a Deus. Aquele que se recusasse a se dobrar por ser fiel a Deus, então eles seriam lançados no fogo. Observe também um paralelo aí dos finais dos tempos, porque no final do tempo o que acontece? Todos que não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, todos que não adoraram a Deus, mas adoraram a besta ou a imagem, né, e aí o próprio Satanás, então serão lançados no lago de fogo. Então o Satanás faz aqui uma paródia, né, do juízo final, ao colocar no fogo aqueles que se recusam a adorar o próprio Satanás. Ou seja, os que são fiéis a Deus é que iriam para o fogo. Então veja o desejo dele, como ele colocou no coração do homem aquilo que ele gostaria que acontecesse em relação a ele, que ele sabe que vai acontecer no juízo final, né, onde os ímpios serão lançados no lago de fogo. E aqui o Satanás inverte as coisas, né, para poder ele assumir como o papel de Deus, né, sempre a intenção dele. Já na Babilônia moderna, conforme está em Apocalipse, está descrito lá o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Seduz os que habitam sobre a terra, dizendo que façam a imagem à besta. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a Babilônia moderna, ela também aí exige adoração. Adoração à obra humana, adoração ao homem no lugar de Deus. Observe que a besta que emerge da terra, que é descrita e é traduzida e interpretada como os Estados Unidos da América, e a sua primeira intenção é fazer com que os habitantes adorem a primeira besta. Essa adoração é sempre que envolve uma obediência, envolve aceitar, obedecer aquilo que é determinado pela besta. Então, se a besta quer que guarda o domingo como dia do Senhor, então todos que guardam o domingo estão adorando a besta. E outra coisa, né, faz uma imagem. Através da imagem também exige adoração. Essa imagem diz que vai comunicar fôlego, ou seja, vai ter poder de lei, poder de decretar, para que se obrigue a ser adorada. E todos quantos se recusarem serão mortos, né? Ou seja, haverá um decreto de morte para matar aqueles que se recusam a adorar. E antes que isso aconteça, diz que só pode comprar e vender quem tiver a marca da besta. Assim é o desejo, a nova Babilônia moderna, que também se impõe aí com adoração, né? Usurpando aquilo que é somente para Deus, que é adoração, e exigindo que seja adorada. Então vem a pergunta, né? Quem é Babilônia? Porque em Apocalipse 17 descreve a mulher montada na besta como Babilônia, né? A grande, a mãe das meretrizes.
Então a própria mulher sentada na besta, ela é descrita como Babilônia. E aqui, ao nós falarmos da Babilônia moderna, vem a pergunta, quem é essa Babilônia? Porque é a mesma do Apocalipse 13 e 17, está tratando aí das mesmas, os mesmos personagens. Apocalipse 13 nos diz aí que essa Babilônia vai obrigar e exigir adoração, e todos que se recusarem devem ser mortos, igual a mesma Babilônia anterior. Talvez, né, a gente não tem relato, mas quem se recusou a contribuir, a colaborar aí com a torre, creio que deve ter sofrido represália. E todos que se recusaram a adorar a imagem foram condenados à fornalha. E aqui também todos que se recusarem a adorar, então também serão aí, receberão aí o castigo. Então é um poder que unifica aí a religião, porque adorar envolve aí questão religiosa. E todas as religiões envolvem adoração, todas. Então, se é um poder mundial, porque diz que faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, então é como um ecumenismo, né? Tentando unificar todas as religiões numa adoração só. E isso é Babilônia. Então, Babilônia envolve aí um poder que vai unificar as religiões, seja os evangélicos com os católicos, com os espíritas, com o budista, com todas as religiões que tem no mundo, para que então, sob esse poder religioso, se exige e se preste adoração. Esse poder religioso que Apocalipse 17 é descrito montado na besta. Então, nos últimos tempos, não há um poder central, digamos assim, né, como antigamente havia aí o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Grego, e aí existe um imperador, né, como Napoleão quis ser, né, durante aí lá o Império Francês. E ele não conseguiu, né, não conseguiu unificar toda a Europa sob seu domínio, né, foi derrotado pela Inglaterra. Mas nos tempos modernos não há esse controle assim centralizado. O que há é através justamente de uma ideologia. A religião é que vai unir o mundo através da religião. É o poder religioso que vai unir esse mundo. Não é um poder político. Porque a besta está montada aí, aliás, a mulher está montada sobre a besta. Então o poder religioso está dominando o poder civil. A besta representa os poderes civis. Inclusive no próprio Apocalipse 17 diz que os reis do mundo entregarão seu poder à besta. Então a besta terá um poder civil, uma autoridade universal, mas esses poderes civis estarão sendo dominados pelo poder religioso. Ou seja, o poder religioso aí, que é a união dos religiosos, principalmente das maiores religiões que temos hoje, que é o catolicismo, o cristianismo e o espiritismo, né? E isso pode incluir também os muçulmanos, porque diz aí que é um poder unificador. A profecia nos diz aí. E os movimentos que nós estamos vendo aí no Oriente Médio tentando aí justamente unificar o Oriente com o Ocidente. E isso estamos vendo acontecer. De maneira que o que vai acontecer depois? O problema, né, de Apocalipse 17 é que diz que os 10 chifres que vistes, porque quem são esses 10 chifres? Esses 10 chifres, diz aqui, são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade com o rei durante 1 hora, né, com a besta. E tem estes num só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. 10 chifres representa os 10 chifres da besta, os 10 dedos de Daniel, representam os reis do mundo. Né, os poderes seculares e civis vão entregar o domínio mundial a uma autoridade que vai ter um governo mundial. E o que acontece? Né? Já nos diz aqui que esses 10 chifres, juntamente com a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, esses poderes civis, os poderes junto com a besta, que é um governante, que chamamos de anticristo, um governante político, mas estaria aqui até então sob o domínio religioso, agora vão se desfazer desse domínio religioso, ou seja, vão destruir esses poderes religiosos. Isso inclui os evangélicos, os espíritas, essas pessoas que estão se aglomerando, apoiando o poder civil, o poder político e exigindo leis que sejam cumpridas, inclusive a lei do decreto dominical, entre outras leis, para
como uma solução para o mundo, né, para trazer a paz e a prosperidade tão esperada, seja nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo. E eles vão seguir a cartilha religiosa, só que, pelo que está descrito, não vai ter esse sucesso como eles esperavam. Então vão destruir esse poder religioso e vai governar somente o poder civil, porque nos diz que o texto diz que no final sobra a besta e os 10 chifres só, porque ele se une para destruir o poder religioso que é a Babilônia. Então Apocalipse 18 descreve aí a destruição de Babilônia, que ocorre antes da volta de Jesus, que ocorre aí então no Armagedon, né, a última batalha final. Não envolve mais a Babilônia, mas sim os reis da terra, conforme Apocalipse 16, né, que é a última batalha do bem contra o mal, dos reis do mundo se unindo para destruir, exterminar o povo de Deus que ainda está na terra. Então, entendam que nos últimos tempos não será, digamos, um império mundial, mas esse império é através de uma ideologia, a princípio de uma ideologia política e religiosa, né? Política de conservadora, né? E religiosa de valores morais da família. E essa ideologia chegará ao fim com esses poderes religiosos, mas esse poder civil vai continuar unificado com os 10 reis e junto com o anticristo, dominando o mundo para destruir o povo de Deus. Então, essa questão do poder religioso, nós vemos que está em franca atuação. Percebemos que houve várias tentativas de paralisação dos Estados Unidos através lá de projetos que não conseguiam aprovar ou se aprovava de última hora, né, para refinanciar o governo. E depois de várias ameaças de paralisação, finalmente ocorreu uma paralisação por falta de aprovação aí do projeto do orçamento americano. Então, com isso, Trump está se aproveitando da paralisação para perseguir seus objetivos. Mas que objetivo? O objetivo que está no projeto 2025, e onde esse projeto ele procura enxugar a máquina administrativa, demitir inclusive servidores públicos, para colocar em seu lugar pessoas fiéis ao governo. E o mais incrível é que quem está à frente, né, da agência de controle e orçamento é justamente, como diz aqui, Roosevelt, que é um dos autores do projeto 2025. E essas demissões que pode haver, esse enxugamento da máquina, faz parte do projeto 2025. Isso está sendo como várias reportagens divulgaram isso, né? Trump abraça o projeto 2025 durante a paralisação do governo, mudando seu tom. Porque na época da campanha ele disse que não tinha nada a ver com o projeto 2025, mas desde que tomou posse, ele vem tomando atitudes e ações com base nesse projeto. Inclusive, o decreto dominical ele faz parte desse projeto 2025. Antes, porém, vamos dizer assim, uma curiosidade, perceba que o número 666, é ligado aí à marca da besta, ele, no calendário, ele aponta diretamente para o dia de domingo, em qualquer calendário que você colocar, seja solar, lunisolar, seja de qualquer nação, qualquer calendário, seja 360 dias, 364, ou 354, ou 383, também não importa, desde que tenha o ciclo semanal. Você vai partir a partir do primeiro dia, nesse primeiro dia, o domingo, claro que foi o primeiro dia da criação, então pegando semanas inteiras, de domingo a sábado, então o dia 666 vai ser um domingo, né? Vai ser sempre um domingo. Então, só usando o calendário já aponta para o domingo como a marca da besta, né? O 666. Mas o projeto 2025 ele deixa claramente lá, ele diz claramente lá o seguinte, é que o Congresso deve incentivar o descanso comunitário, alterando o Fair Labor Standards Act, que é uma lei lá dos Estados Unidos, para exigir que os trabalhadores recebam tempo e meio por horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria padronizado para domingo. Ou seja, o que está dizendo aqui é que tenha um descanso remunerado, e esse descanso ser o domingo, para que as pessoas não se sintam, digamos, obrigadas a trabalhar para ter um dinheiro a mais, porque se não trabalhar é um dia perdido. Então a lei, a princípio, é uma lei para dar o descanso remunerado, preferencialmente, ou no caso,
em se tratando do decreto dominical, não vai ser mais preferencialmente, vai ser obrigatoriamente aos domingos. E daí, isso é um caminho para a marca da besta, ou seja, para o decreto dominical. Né? Se esse projeto e o governo de Trump realmente nós entendemos que foi o início aí da besta que emerge da terra, então a profecia está caminhando para o seu cumprimento. É só acompanharmos, como Jesus disse, né? Quando vir esses sinais acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. Então precisamos acompanhar os acontecimentos, porque são os sinais que Cristo pediu que nós olhássemos e acompanhássemos para entender que Ele está perto de voltar. O nosso desejo é que Jesus volte. Se tudo isso tem que acontecer, então que aconteça, porque nós queremos que Jesus volte. Né? Já estamos esperando para subir, e em breve Ele virá, e o nosso anseio é esse. Então que aconteça, né? Que se cumpra as profecias, para que a gente possa então subir e estarmos todos juntos com o nosso Deus.